Você tem que entender que não é só porque você está na igreja você é salvo, não é porque você se tornou um cristão por associação, ou porque você está no meio de um grupo que segue uma ideologia ou um conceito, que você significa que você de fato é aquilo que você está vivendo ali no meio. Para que você seja um fruto daqui do meio, você vai ter que ter a mesma conversão que nós tivemos. Você vai ter que encontrar esse lugar na sua vida. Você vai ter que encontrar esse lugar na sua vida. Você não tem escapatória. Nós não temos escapatória. Eu estou falando para vocês que os últimos dias já chegaram. E quanto mais eu prego isso, mais as pessoas ignoram isso. É por causa dos comichões nos ouvidos. Paulo diz que nos últimos dias as pessoas terão comichão. Quando a verdade vir, a sã doutrina, elas vão começar a fazer isso aqui, ó. Se desviar da verdade. Pede para que a verdade de Deus ela venha com uma flecha no seu coração, com uma espada na sua consciência. Nós precisamos despertar, irmãos. Quando eu falo despertar, a coisa é muito séria. Quanto mais nós estamos chegando no tempo do fim, a igreja ela está tendo um retrocesso na sua castidade, na sua santidade, no seu compromisso moral diante de Deus. Sempre falei para vocês e repito novamente, a ênfase do Pentecoste não é a manifestação de poder, mas a manifestação de justiça, santidade. É a manifestação de santificação para a nossa vida. É a manifestação verdadeira do poder da salvação, da consciência corrompida do homem. Sabe, o primeiro sermão, o que nós vemos pelo primeiro sinal que o avivamento que desceu em Atos 2 aconteceu. O primeiro sinal que foi dado, a ênfase foi essa: arrependei-vos, sede batizados para o perdão dos vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Nós temos compreendido muito mal o dom do Espírito Santo e a pessoa do Espírito Santo por causa de quê? Pelos excessos doutrinários, os excessos de unções de misericórdia, que as pessoas só estão acostumadas com a unção de homens, mas nunca vivem intimidade com a presença do Deus vivo. E o pior de tudo é que os homens dessa era cada vez mais estão vendendo e comercializando a revelação pelas suas próprias promoções. E porque eles comercializam e não dão a santidade junto com a revelação, está virando um bando de geração sem compromisso e não sabe para onde seguir, em qual direção. Qual direção você está seguindo a Cristo? Nós temos que entender que nós temos que deixar de ser crianças e aprender a ser maduros na nossa fé. E se tornar maduros é se tornar consciente do propósito pelo qual nós somos salvos. Mas por que está tão difícil falar isso? Por que está tão difícil? Porque está tendo muito lixo gospel e nós estamos com muita náusea disso já. A igreja ela tem que acordar por essa realidade. Nós estamos vivendo a era mais perversa de todos os tempos. Deus quer chamar a sua atenção todo culto que você vem aqui, cara. Mas de tudo que é pregado, será que nada vai entrar para trazer um impacto na tua vida que você vai falar: agora eu decido ser um cristão de verdade? Que eu vou jejuar, eu vou orar, eu vou sacrificar, vou dar a Deus aquilo que eu dou à minha própria carne. O dia que você começar a convergir e dar a Deus aquilo que você dá a você mesmo, certamente você vai ver um avivamento pessoal na sua vida. Sabe, a gente não sabe como é que vai ser o avivamento dos últimos tempos. Nós não sabemos. Nós não sabemos nem o dia e nem a hora do arrebatamento. Então nós não podemos se enganar achando que o arrebatamento vai acontecer antes da grande tribulação, porque você não sabe. Nós não sabemos. Eu só sei que Apocalipse diz: esses são os que vieram da grande tribulação e que lavaram as suas vestes no sangue do Cordeiro. Fica aí, você pensa. Nós não sabemos. Há várias visões teológicas, pré-tribulacionista, pós-tribulacionista, etc. Nós estamos precisando daqueles que vê por revelação o que está acontecendo. Nós não sabemos o que há de acontecer nesses últimos dias, mas temos que seguir os sinais que Jesus Cristo nos deixou. Fala os sinais. Vocês querem mais sinais do que já está acontecendo agora, dos conflitos das grandes nações? Você não está entendendo que você tem pouco tempo? Quando eu falo pouco tempo, irmão, você sabe qual é o momento que pode explodir a Terceira Guerra Mundial? Nós não sabemos nem um dia e nem a hora que Jesus há de voltar. Então nós não vamos se apegar a isso, achar que o arrebatamento vai acontecer antes da Terceira Guerra Mundial.
O arrebatamento a gente não sabe nem o dia e nem a hora. Eu já estou pregando a palavra para vocês. Pode se sentar em nome de Jesus. Coloca para mim Efésios capítulo 5, versículo 14 na tela, bem rapidinho. Ore em línguas. Prepara o teu espírito agora. Prepara o teu espírito, ore em línguas. Prepara o teu espírito, ore em línguas. Você já sabe isso. Mehavakatoro satakarabakaya sotokurumakaya. Restoyamakahassivoro kutivedekalabaputsitaraya. Ezemando koteve decli surandavadushi. Espírito Santo, eu te agradeço pela sua unção, Senhor. Senhor, eu te agradeço pela tua misericórdia, Senhor. Eu oro para que o Senhor nos quebrante nessa noite, Senhor. Que o Senhor venha derramar, Senhor amado, o teu Espírito, Senhor, sobre nossos corações. Traga constrangimento, Senhor amado. Traga um despertar, Senhor, no íntimo da nossa consciência. Que as nossas faculdades morais sejam ativadas essa noite, Senhor. E que esses instintos malditos, carnais, Senhor, primitivos, sejam abatidos nessa noite pelo nome de Jesus Cristo. Que nós não venhamos ser mais reféns, Senhor amado, da inutilidade da nossa carne, Senhor, mas venhamos ser reféns do poder do teu Espírito, Cordeiro. Nós não queremos ser mais escravos, ó Pai, dos dilemas do pecado, meu Senhor, mas queremos ser escravos de Cristo para a nossa redenção eterna das nossas almas. Igreja, glorifique ao Cordeiro. Espírito Santo, tome a boca do teu servo, Senhor, porque sem ti eu não posso fazer absolutamente nada. Nada podemos, nada somos, nada sabemos, nada temos, Senhor, sem ti, Senhor. Delevare, adorate, vocim, delevedecate, saia. Senhor, se o Senhor despertar 10 homens aqui, debaixo de uma consciência santa, nós poderemos ganhar o Rio de Janeiro juntos, ó Pai. Elevare a doante fosim de badagabousi bavadegueia. Mevo ativousi brevo da levoricai borsim de recai. Ore em línguas, igreja. Mevadavade vodousi carabadusi baragataia. Mevadavousi baravadequeito vadarrada vadoqueve de caia. Lesemodo catava suanda vadev de corsuto com marrada vacaia. Retacata cotocosi capa catapacataravacataia. Recatococita rabacocucinda rabacocuxirevecaya. Rotocosotocoroma rabibacimba rabadacataia. Lesomanda labadovo do cinda rabacaia. Lesomanda vadococinda revedecalava suberecata varicaia. Rocarrasunde revedecorossumba racativoro combrevecaia. Ombrevada sunde cabadocate voqueia. Recatapro sinde cabadocaia. Senhor, nos torne cristãos preparados para o tempo que estamos vivendo, Pai. Que venhamos estar cingidos, Senhor amado, que a verdade, Senhor amado, que a tua justiça, vestida a couraça da justiça, embraçando o escudo da fé, e que o cinturão da verdade seja firmado na nossa cintura. Elevasse brove da cambro simbra raiguei. Ora papapapapá tu que vede calava do siri vede calava. Senhor amado, que os calçados do evangelho da paz, da preparação do evangelho da paz, venham estar, Pai amado, encaixados, ajustados nos pés dos teus filhos, ó Pai. Pedimos, Espírito Santo, restaure o capacete da salvação na igreja, Senhor. Restaure, Cordeiro, o nosso temor, Senhor. Restaure a espada do Espírito da igreja brasileira. O derate vou simambre vou delirra dava com vixibe de caia. Brevada do cobrocinda da vaca papa passutere vede calavacara. Resuma da vado querer vede calavacura vede calavacara vaca. Rotacava sombra catavacureza macativo queia. Mesa outra vassuri gemene varou com brossibre que davam com marahada vaia. Para um despertar para o temor reverente. Para um despertar da nossa consciência para os últimos dias. Escute o que eu estou falando para vocês. Pais, mães, filhos, ministros do Senhor. Nós achamos que sacrificamos, mas não sacrificamos ao ponto que nós necessitamos. Nós estamos vivendo uma era perversa. E se você não entender isso, se você não entender isso agora,
infelizmente, pode dizer para você que arrebatamento vai estar muito longe de você. Arrebatamento é uma coisa mais séria que você possa imaginar. Muitas pessoas vão ter que encarar o arrebatamento e não vai ser fácil o arrebatamento. Você vai ter que encarar o arrebatamento e não vai ser fácil para você, não. Porque para você subir, você vai ter que estar vestido. E Paulo diz para que nós não sejamos envergonhados diante dele naquele grande dia. Temos que estar, fala, vestidos. Romanos capítulo 13 diz, revesti-vos de Cristo. Estar revestido de Cristo é o quê? Você que lê a Bíblia, toda vez que você passa nessa passagem, o que você pensa? O que você reflete? O que você medita? O que é revestir de Cristo? A nossa consciência está tão morta pelos atributos divinos da palavra, que nós passamos em cima da palavra e nós nem vemos ela. Nós lemos como se não estivéssemos lendo. A nossa consciência não lê mais a Bíblia. Só queremos ler a Bíblia com a mente, com a razão, mas não lemos mais com o coração. Aonde não está teu coração, também nunca estará as faculdades mais elevadas da tua própria consciência. E quando as faculdades mais elevadas da tua consciência elas estão ativadas em você, você será tanto um crente consciente e um crente espiritualmente preparado para o seu tempo que você está vivendo. Fala, eu tenho que estar preparado para o tempo que eu estou vivendo. Bom, se você não está ajustado na justiça divina para o tempo que você está vivendo, meu filho, tu está apanhando do diabo dia e noite. Tu dorme apanhando do diabo, acorda apanhando do diabo. Mas quando nós estamos ajustados, nós estamos revestidos de Cristo, forjados pelo caráter de Cristo, atributos morais de Cristo, o poder do Espírito de Cristo, a justiça de Cristo, o temor de Cristo, aí nós estamos com as armaduras do Espírito. O pecado ele tem achado muita brecha nessa geração, principalmente no meio dos cristãos dessa era. É necessário, irmão Deus, levantar homens nesses últimos tempos a confrontar. Deus precisa levantar profetas para os sacerdotes. É engraçado que sempre quando eu olho o Antigo Testamento, os sacerdotes do Antigo Testamento não tinham muito vínculo com os profetas. Principalmente quando eles estavam corrompidos em seus caminhos. Deus tinha que levantar profetas no meio dos sacerdotes para repreender os sacerdotes. Deus levantava profetas para repreender os reis, para chegar para o sacerdote, volte a purificar o templo, a cultuar, a levantar oferta de justiça no templo. No tempo de Ezequias, depois você lê Isaías capítulo 37, capítulo 34 em diante, você vai ver como o avivamento estava chegando em Israel, em Jerusalém. E o rei Ezequias, ele se submeteu, ele viveu um avivamento. Ele pegou os rolos de Moisés, os pergaminhos, ele foi meditar no que estava escrito, ele viu que estava tudo fora de ordem. Quando os homens começarem a meditar com verdadeiro temor no coração, na palavra de Deus, a ordem volta para a igreja. Mas eles estão deixando as Bíblias de lado, estão pegando os livros de ciência, estão pegando o livro de FT, a tecnologia, estão plantando coach, cada vez mais um evangelho comercializado. Pregam livros, pregam muita sabedoria humana. Mas a sabedoria espiritual ela tem um custo, fala um custo. Porque não basta só ler ela vai ter que ler a minha vida para ver se estou ajustado a ela. Quando nós estamos meditando na palavra, Deus está meditando sobre nós também. Para saber onde nós estamos vivendo ou onde nós estamos tendo futilidade diante dele. Nós estamos dizendo que essa era é uma era perversa. É uma era que não se brinca, você não sabe mais com quem você está falando. Apóstolo Paulo diz que nos últimos tempos eles vão ter aparência de piedade, mas vão negar o seu poder transformador. Vão negar a eficácia da verdade. O pior de tudo é que hoje a maioria das igrejas, irmão, posso falar a maioria das igrejas abertamente para vocês, não se preocupam mais nem com a própria aparência de piedade. Eles estão preocupados com a aparência da vaidade, se está se aparentando com o mundo, para eles terem o quê? Influência. Ele quer as influências dos homens, mas eles não querem mais a influência de Deus. Nós precisamos de homens, irmãos, que se escondem com Deus, para que quando Deus tirar eles do lugar secreto de uma vida de oração, eles vão manifestar o poder de Deus na terra, não se lixo desse mundo de entretenimento gospel, não. Cadê aqueles que estão disponíveis para o Senhor nesse lugar? Deus tem procurado pessoas aqui. Como é que nós vamos ter um tempo para mais de 14 mil pessoas, se não tem pessoas aqui que não despertou ainda, para ser vasos de santidade, transferidores de temor, operadores de milagres, expulsadores de demônios? Fala, nós temos que ter autoridade.
A debilidade, irmão, está tão grande em relação à consciência das pessoas, que eu não sei mais o que elas estão pensando na cabeça, cara. Elas não estão conseguindo entender. Sabe o que está acontecendo? É porque passamos muito tempo nos conceitos, rumores fracos do Evangelho. As pessoas tiveram muitas formatações, foram geradas em muitos ventres, igreja sobre igreja. E quando ela chega e começa a comer um alimento sólido, poderoso, elas têm náusea, passam mal, porque a consciência está desajustada do que é o Evangelho verdadeiro. Hoje é difícil porque nós estamos trabalhando na obra da restauração. E restaurar algo é muito mais difícil do que construir daí de baixo para cima. É muito difícil trabalhar em restauração. Por quê? Porque nós estamos lidando com a mente das pessoas. Elas acham que sabem, elas acham que têm, elas acham que temem, elas acham que são santas, elas acham que oram. Oram nada, irmão. Fazem reza para si mesmo. Mas oração significa abnegação pessoal. Aquilo que eu oro a Deus é o que eu vou ter que abnegar nessa terra também. Se eu quero o favor do alto, eu vou ter que abnegar a minha mão, as minhas mãos dos favores terrenos. Deus está chamando você para um verdadeiro compromisso e ninguém que pode fugir disso. Porque os últimos tempos estão diante de nós. Nós estamos vivendo uma guerra travada, declarada do anticristo contra a terra. E o que nós vamos fazer? Não, peraí. Pense muito bem. Se você não está ajustado ao seu tempo agora, se você não consegue entender o que eu estou falando, orar agora, você acha que você vai conseguir orar quando chegar a Terceira Guerra Mundial? Você acha que você vai conseguir orar quando a perseguição estancar no mundo inteiro? Vai nada, irmão, vai se associar ao mundo, pô. Se hoje você não consegue temer Deus agora, imagine lá. Não, você vai escapar pela tua própria vida, você vai negar Jesus Cristo. Se negamos Ele hoje, o que Ele é, como é que eu tenho negado a Jesus? Ele te manda orar porque você não ora. Ele te manda jejuar porque você não jejua. Ele te manda ser santo como aquele que te chamou é santo, porque nós não somos santos. Estamos negando Jesus todo o tempo, irmão. E ainda queremos se escandalizar com Ele quando Ele não corresponde esse evangelho ensinado de forma errada para as pessoas. Acha que Deus é o Deus do ventre delas, para satisfazer o que elas querem. Deus está aqui não para satisfazer o que nós queremos. Nós estamos aqui para cumprir os mandamentos da graça, para a eternidade, para a salvação. O verdadeiro fundamento do evangelho é esse: é temer para sermos salvos e ser livre da corrupção que é nesse mundo. Jesus não te ensinou a buscar riqueza nesse mundo. Ele te ensinou a temer Ele, a riqueza, consequência e propósito pela qual nos levanta para alcançar vidas que estão lá fora. Da glória a Jesus Cristo aí. Vocês querem ouvir a palavra de Deus? Amém. Então você tem que ter fogo, tem que ter fome, tem que incendiar, que manda mais fogo, Senhor. Me queima até minha consciência pegar fogo, eu gritar dentro de mim: ai de mim se eu não me ajustar essa palavra. Ai dessa igreja se você não praticar o que eu tenho pregado aqui. Ai desses jovens se continuar na fornicação. Não há desculpa para o pecado de vocês. Não há desculpa para ninguém deixar de orar aqui. Não tem desculpa para você não jejuar. Todos os fundamentos estão sendo dados nessa casa. Nós estamos debaixo de fundamentos poderosos aqui dentro. E temos exemplo dos líderes que estão sacrificando comigo uma vida de abnegação. Se você não começar a abnegar agora, você não pode se crucificar amanhã. Eu tive uma longa jornada desde adolescente, aprendi a abnegar minha carne, abnegar meus desejos, abnegar meus sonhos pessoais, para até chegar agora a ter uma vida crucificada. Vida crucificada, não sou eu mais quem vivo, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora eu vivo nesse corpo, eu vivo para a glória do Filho de Deus. Você está aqui para viver para qual glória? Para a glória do seu estômago ou para a glória do eterno? Você não entende? Quando você não tem domínio próprio na tua boca, estou falando do jejum, quando nós não aprendemos a se humilhar diante de Deus, o jejum é a maior ferramenta de humilhação, de dependência de Deus. Quando nós não temos domínio próprio, domina a nossa boca, se tornamos idólatras ao nosso próprio estômago. E quando o homem se torna idólatra de si mesmo, ele cultua a si mesmo através dos desejos e vontades da carne. Por isso que não consegue mais, sabe o quê? Vencer as fraquezas da carne. Se você não tem domínio que tu come, você não vai ter domínio nem que tu pensa. Já falei para você, repito, o que você come vai definir o que você pensa. Sabe por que as pessoas não têm mais domínio dos pensamentos? Os portais das trevas estão assolando a mente das pessoas.
porque elas não têm força espiritual. As faculdades do discernimento dela, da intuição dela, não funcionam na cabeça delas. Só funciona os desejos. Coloca para mim Efésios capítulo 5, versículo 14. Essa palavra é vida. Quem quer receber vida? Fala conosco, Senhor. Por isso que foi dito: desperta, tu que dormes, levanta dentre os mortos, e Cristo resplandecerá sobre a tua pessoa. Portanto, estais atento, para que o vosso procedimento não seja semelhante aos insensatos, mas andai em sabedoria, aproveitando bem cada oportunidade, pois os dias são... Ai, meu Deus. Portanto, não sejais de falta de juízo, mas buscais a compreender qual é a vontade do Senhor. Fala para o teu irmão: não seja falta de juízo, mas procure saber qual é a vontade do Senhor. Livro de 1 Coríntios capítulo 3, apóstolo Paulo, ele exorta a igreja de Corintos. Ele fala assim: não vos pude tratar como espirituais, mas como carnais, como criancinhas, com leite tenho-vos alimentado, porque ainda não podeis suportar, e nem podereis suportar. Ele começa a exortar no versículo 5, porque há entre vocês fornicação tal, que nem entre os gentios se ouve, de um filho que tem relação com a própria esposa do pai, está falando da sogra dele, perdoe, da madrasta. E o apóstolo Paulo repreende, chama a igreja de Corinto de criancinhas. Mas se você pegar no capítulo 1, vai falar: nenhum dom vos falta, todo o testemunho foi dado a vocês. O alimento não é o que simplesmente você está me ouvindo pregar aqui, mas é aquilo que está gerando aqui dentro, no seu íntimo. Esse alimento que eu estou pregando aqui vai se tornar leite ou alimento sólido, dependendo da sua condição de coração e estado de consciência. Você pode ouvir uma pequena palavra minha simples e se tornar um alimento sólido, ou seja, é aquilo que solidificou você numa verdade, que te fez você ficar centrado, fez você olhar para um objetivo de Cristo. Quem está me entendendo da glória a Jesus? Quem está me entendendo da glória a Deus? E você sabe que eu estava hoje meditando que ser como criança, eu anotei 7 coisas para vocês. Crentes crianças. Não sei se vai dar para mim falar tudo para vocês, mas eu quero falar a primeira delas. Egocentrismo. Uma criança, um bebê, ele é egocêntrico. Tudo tem que girar em torno dele. Você acorda, quem tem bebê aqui sabe, e você dorme, deita, girando em torno do seu filho. Eu vejo a minha esposa, eu me vejo no meu caso, dentro de casa, com a minha bebê. Necessita de toda hora atenção. Tudo gira em torno da bebezinha. Tem que estar atento, porque ela pode derrubar, toda hora pega uma coisa. Tem que ficar atento para não cair na escada, tem que estar atento aqui, tem que estar atento ali. Só que os bebês, eles só querem, eles só sabem, me dá. Eu quero. Você viu uma criança, quando você fala não ao que ela quer, ela começa o quê? Faz birra. É verdade, não é? Assim é um crente egocêntrico. Quando o não de Deus vem, o que eles fazem? Não. Faz birra contra Deus. Quando a verdade chega, faz birra contra Deus. Quer que Deus gire em torno dela. Ou seja, autocomiseração, nunca ter uma posição de uma responsabilidade pessoal com a sua santidade diante de Deus. Vive dependente do que os outros são, mas ainda não cresceu para ser interdependente da presença de Deus. Interdependente, que é totalmente dependente. Quem está entendendo a glória de Jesus Cristo? Tem outras coisas que eu posso falar que é ser um crente como criança. São aqueles que são infrutíferos no trabalho cristão. Uma criança, ela não sabe trabalhar, ela só sabe se divertir, só sabe brincar. Você não pode cobrar responsabilidade de trabalho de um bebê ou de uma criancinha, porque ela só sabe se divertir, ela só quer coisas que alegrem ela. Assim é a maioria de vocês que estão sentados aqui dentro. Não presta nem para dar um testemunho para o teu vizinho. 10 anos, 20 anos, tu mora naquele bairro, tu nem prega para o teu vizinho, pô. Tem preocupação nenhuma. Irmão, se você não consegue nem ter uma preocupação com a alma perto de você,
Imagine com você mesmo, misericórdia. É sinal que nós somos crentes egocêntricos, só buscamos para nós mesmos. O mundo, morra, exploda o mundo, não importa. Você vira o seu pequeno universo. O sol tem que rodar através de você, em volta de você. Nós temos que entender que nós temos que parar de brincar, porque o tempo está curto. E quando eu falo parar de brincar, para que eu estou brincando com o quê? Presta atenção na palavra, você vai entender. Está infrutífero na obra. Capaz de aceitar suas próprias falhas e lidar com elas. Uma criança, ela chora, só chora. Quando ela peca, quando ela quebra uma coisa, quando ela apronta, ela só chora, chora, chora. Ela não sabe o verdadeiro arrependimento. Ela não sabe assumir a sua culpa verdadeira. Ela não sabe tomar uma consciência de não fazer ou fazer. É assim que está essa era. Crentes menino. Não toma responsabilidade das suas consciências, das consequências dos seus próprios pecados. Nós não temos desculpa diante de Cristo. A verdade nos foi dada. Sabe quantas pessoas, quantos pais da igreja primitiva, quantos mártires, pessoas derramaram sangue para trazer essa Bíblia que nós temos hoje na mão? Sabe quanta perseguição, quanta morte, quantas guerras que houve para ser traduzida a Bíblia até chegar na tua mão, e você não honra nem uma gotinha do sangue dos mártires, quanto mais o sangue daquele que derramou na cruz do Calvário pela tua vida. Nós nem honramos mais do que nossos pais primitivos deixaram. Os grandes avivalistas pagaram um preço para trazer um fundamento de poder sobre essa terra. Não honramos. Como é que nós vamos honrar o sangue dele? E para honrar o sangue dele, tem que dar testemunho, conforme o sangue dele dá testemunho. Qual o seu testemunho que você dá diante daquilo que você recebeu? Está compatível? Se não está compatível, meu filho, se converta. O tempo é agora, é agora. Se converta. É o que a Bíblia diz: convertei-vos. Arrependei-vos dos vossos maus caminhos. Todo dia, irmão, analise a si mesmo. Nós estamos vivendo uma era que os crentes agora, internautas, só ficam no YouTube, ficam nas redes sociais, viraram comentarista. Só comentarista. Mas eles não conseguem ser realistas com a condição que eles mesmos estão vivendo diante de Deus. Críticos e comentaristas só sabem dar opinião na pregação dos outros. Não estou falando da minha não, o problema é que eles falem de mim. Mas não sabe tomar uma posição para fazer alguma coisa na vida. É essa geração. Uma geração que tem que ser exortada. Porque se o avivamento caísse agora, ficaria um bando de gente mimada fazendo o que quer dentro da igreja. Não virá avivamento sem primeiro vir a obra da santificação do quebrantamento. Deus há de quebrantar a igreja brasileira, seja de uma forma ou seja de outra, ou seja pelo amor ou seja pela dor. O quebrantamento vai chegar na igreja brasileira. Deus tem levantado e já posicionado muitos profetas no Brasil, fora do Brasil e nações. E esses homens estão vindo com fogo e poder. Eles vão refinar, vão vir com fogo e vão vir com um prumo na mão. Ouça quem quer ouvir, é a verdade. Quantos anos você é cristão, você não tem uma vida de oração? Tu consegue orar 1 hora por dia. E tu já é 10 anos cristão. Pô, pera lá, pô. Presta atenção. Acorda pra vida, pô. A vida não é uma brincadeira, para de brincar com a tua própria vida. Você só vai ver as realidades profundas de transformação na sua vida quando você começar a orar, jejuar, clamar e viver uma vida abnegada nessa terra. Quem está comigo da glória a Deus aí? É melhor nós sentarmos aqui, ainda que doa, mas ouvimos a verdade, mas essa verdade vai te promover santidade amanhã se você praticar ela na tua vida. Do que ouvir coisas meramente naturais, coisas que só vai mover com as emoções, que vai te dar algo para tua carne que tu quer, mas tu sai do mesmo jeito. Quem está comigo da glória a Jesus Cristo aí? Não, eu tive visões que muita pessoa não sentar que eu pregar aqui dentro mesmo, não. Deus me mostra o coração das pessoas. Deus me mostra. Você tem que entender que a mensagem, vou falar para vocês, a mensagem da cruz não é para todos. É para os humildes. Vida de santidade é para quem é humilde, quem quer se humilhar diante de Deus. Não fica esperando o anjo do céu descer para você e te pegar no colinho e falar: vem meu filhinho, vem bendito do meu pai. Oh, calma aí. Para com essa brincadeira, vamos parar de brincadeira. Vamos parar de ilusão. Ou você converte o coração totalmente para o Senhor, você nunca vai viver uma vida de transformação e nem muito menos vai ver a luz do arrebatamento. Vamos esperar que a Terceira Guerra Mundial chegue mesmo? Para nós orarmos, nós temos que estar orando agora, irmãos. Agora é a hora de oração. Quem está comigo da glória de Jesus Cristo?
O Brasil um dia decretou o Dia Nacional da Oração do Jejum, para livrar o país do comunismo. Entre a década de 1965 ali. O Brasil orou para que o Brasil não fosse tornado de capitalistas para comunistas. Mas hoje o Brasil tem que orar, sabe para quê? Fala para quê? Fala para quê? Nós precisamos marcar um dia nacional de jejum, oração e humilhação diante de Deus para se arrepender, deixar do cristianismo e se conformar com o mundanismo dentro da igreja. Ei, pessoal, vamos fazer oração pelo governo, fazer oração pelo Bolsonaro. Irmão, fazer oração é pela igreja. Quando a igreja restaurar a sua posição de autoridade, aí nós vamos dar decretos às regiões celestiais e demônio não vai entrar na cadeira do presidente. Não vai sentar no Planalto qualquer um, não. Quando a igreja tem posição de autoridade acima dos principados, podemos ordenar de cima para baixo. Mas a igreja quer lutar de baixo para cima. Não sobe mais diante do trono da graça, porque perdeu o seu acesso, porque deixou sua posição de temor e santidade diante de Deus. Você só entenderá o que é o temor de Deus um dia que o avivamento, o quebrantamento chegar no teu coração e você conseguir reconhecer a miséria da tua carne. Quando você conseguir ver o quão miserável tu é, aí tu vai temer o Deus que tu serve, que tu diz que serve ainda. Não sei se você serve mesmo. Julgue você a si mesmo, não estou te julgando. A palavra está sendo pregada. Não fala aqui individualmente para ninguém, estou pregando a palavra de Deus. Pronto, final. Eu não perco tempo e altar para falar da vida de ninguém aqui. Fala com ninguém. Eu prego a palavra de Deus. O homem de Deus tem que entrar no altar para falar o que o Espírito de Deus fala. Se eu tenho um problema com qualquer pessoa que eu chegue e fale, ponto final. Nunca vou jogar nada na tua cara em cima do púlpito, não. Presta atenção, hein? Quem está entendendo a glória, Jesus? Fala, manda fogo, Jesus. Fala, acelera a minha vida. Porque o meu tempo é curto. Tá bom, então você pensa quantos anos vocês têm nessa terra? Hoje nós não podemos mais premeditar nada, porque está tudo tenso. Quando a Segunda Guerra Mundial chegou, não houve arrebatamento, tá? Nós estamos falando de mais quase 7 milhões de judeus estraçalhados, mortos, exonerados pelo nazismo. Não houve arrebatamento naquela época para a igreja que foi perseguida no meio do nazismo. Não houve. Não houve arrebatamento quando veio a guerra nuclear, quando bateu, não guerra nuclear, mas quando a bomba de Hiroshima foi lançada, quando mais de 75 mil pessoas morreram em menos de 2 segundos, milésimo de segundos. Quando a bomba atômica explodiu, só existia cinza das pessoas depois. Quando a segunda bomba explodiu, em torno de 1946, olha engraçado, a Segunda Guerra Mundial estava quase terminando e entra mais uma catástrofe, uma aberração mundial. Estados Unidos vai e solta uma bomba nuclear. Matou a primeira vez 75 mil, a segunda vez 35 mil, e 1 ano depois, ou 2 anos depois, morreu mais de 100 mil chineses. Crianças inocentes que não tinham nada a ver com a guerra. Quantos inocentes estão sendo derramados o sangue deles lá nos países da Arábia, países lá da África, países muçulmanos. Lá eles só estão engolindo o diabo, só está engolindo sangue de cristão, só engolindo sangue de cristão. Décadas e mais décadas, sangue de pessoas que estão dando a vida pelo evangelho lá, está sendo consumida pelo diabo. E o diabo está bebendo esse sangue, sabe para quê? Fala para quê? Para trazer a terceira guerra mundial. Para beber sangue de pessoas no Brasil. Você acha que os Estados Unidos vai se livrar, irmão, quando começar a guerra nuclear? Você acha que ele vai sobreviver? Será que ele vai aguentar a China, vai aguentar a Coreia do Norte? Ele vai aguentar a Rússia? Aonde que ele vai aguentar, irmão? Está se enganando muito, está muito soberbo. Os Estados Unidos é soberbo. Ele é tão soberbo que por causa dos Estados Unidos, o evangelho lá corrompeu a boa parte do mundo inteiro com o falso evangelho. Foi os Estados Unidos que ensinou esses profetas aqui do Brasil, esses apóstolos do Brasil, ganhar dinheiro, arrancar dinheiro das pessoas. Fazer um evangelho bem comercial mesmo. Pode observar a propaganda dos ministérios, irmão.
Estava te oferecendo aqui, 7 passos para mudar a tua vida, 3 coisas que vão mudar, vai te trazer sucesso. Irmão, você começa a vender produto, irmão. Não existe, eu vou te falar uma coisa para você ter uma mudança de vida: arrependimento. Arrependei-vos, arrependei-vos, arrependei-vos. Porque é chegado o reino do céu, chegado o reino do céu, chegado o reino do céu. Dá glória a Jesus Cristo, irmão. O que nós vamos fazer diante da realidade que nós estamos enfrentando? Uma geração perversa, filhos contra pai, pais foi contra os filhos. Adolescente de 11 anos tem relação sexual, 12 anos fazendo o que quer, sai de casa já. Seus filhos fazem o que quer, porque você não pôs limite. Quando a nossa consciência, nós temos a autoridade moral diante de Cristo, eu posso pegar não só a vara terrena, mas a vara do meu espírito para corrigir meus filhos. Apóstolo Paulo fala para Coríntios: vocês querem que eu vou com vocês? Com espírito de brandura ou quer que eu vou com vara? Qual espírito vocês querem que eu vou até vocês? Um homem de Deus tem vara para correção da igreja. Vara. Nós precisamos ser corrigidos. Você quer ver? Reflita agora como foi desde segunda-feira até hoje, quinta-feira. Como é que foi a sua vida? O que você fez que teve algum impacto, alguma mudança? O que a palavra de segunda, de domingo fez na sua vida? Teve algum impacto? Teve alguma mudança significativa? Você começou a orar mais? Você começou a santificar mais a sua vida? O que você fez? E as mensagens de 2 semanas atrás? Olha as mensagens que estão vindo. Será que mudou alguma coisa? É muito orgulho, né? Vai continuar pecando? Nada vai mudar? O que será que vai mudar? Será que só a dor mesmo? O sofrimento? Vamos esperar Lula tomar o poder de novo? Vamos esperar a perseguição religiosa crescer mais do que já está? Esses dias eu recebi um vídeo assim, foi abrir uma rede social, olhei assim, de uma igreja, culto da novinha, funk. As propagandas daquele culto eram as músicas de um cantor de rap famoso, lá nos Estados Unidos, muito famoso, que tem escrito o nome dele. Música satânica, como propaganda da igreja. Uma igreja só de jovem, só teatro, só palco, só apresentação, só boa performance. Só luxúria. Eu falei, misericórdia, e milhares de jovens são tragados por essa igreja infernal. É a boca do inferno aquela igreja. Se vocês entrar lá, se eu colocasse um vídeo aqui, vocês iam chocar aqui, você cai da cadeira para trás, se você tem uma consciência santa. Nós estamos vivendo num tempo que você tem que entender. Já estou encerrando a mensagem. O arrependimento bate agora. Ou tomamos uma decisão. Ou eu não sei que evangelho vocês querem seguir na vida de vocês. Eu só sou uma testemunha de Cristo aqui. Eu não posso salvar ninguém aqui. Não posso. Judas esteve entre os outros 11, esteve com Jesus todo o tempo. Aprendeu a pregar o evangelho, aprendeu a expulsar demônio, aprendeu a curar os enfermos, foi o que traiu Jesus, foi para o inferno. Se ele esteve com Jesus e foi condenado, imagine nós que estamos aqui sentados aqui. Aonde você acha que você está? Aonde? Você não confessa mais seus pecados para seus líderes? Não fala mais nada? Peca e fica oculto? Não vai, conversa, não fala mais nada? E fica por isso mesmo. Deus já perdoou, já pagou. E vai acumulando, depois volta de novo, mesmo pecado. Aí passa 6 meses, 1 ano, volta a mesma coisa. Porque não confessou. A igreja dessa era são artistas, irmão. Artistas. Entra, parece que é, senta que é. Os pregadores dos púlpitos. Artistas. Parece que jejua, parece que ora, parece que tem a palavra de Deus. Nós estamos vivendo as aparências. E as pessoas gostam disso. Você pode observar agora. As redes mais seguidas sociais são as que têm aparências. As igrejas mais seguidas são aquelas que dão boa performance e boa aparência. Aquilo que aparenta ser, aquilo que aparenta ter riqueza, aquilo que aparenta alguma coisa para atrair a cobiça da carne dos homens. E pior de tudo, o tempo está chegando. E as pessoas não estão mais se convertendo de todo o coração para Jesus Cristo.
Você já parou na sua vida? Você já ficou em jejum no seu quarto? Você já se trancou no seu quarto? Você entrou em arrependimento profundo? Você foi profundo com Deus? Você nunca fez isso? Te dou uma dica. Faça isso a partir de hoje. Chega do seu serviço, vai, se tranca no teu quarto. Se tranca no teu quarto. Fale menos, coma menos, jejue mais e ore mais. Faça isso. É necessário você se apartar desse mundo. Se apartar de amizade que consome teu tempo, que não vai te levar para nada, está perdendo tempo. Amigo não vai te dar sucesso, não vai te promover em nada, só vai roubar teu tempo. Amigo que é amigo vai estar contigo quando você estiver orando. Ganhe tempo na oração enquanto é tempo. Para que você não se escandalize comigo pela mensagem que eu prego aqui dentro. Não se escandalize. Porque se nós se escandalizamos com Jesus, imagine comigo. Imagine com o homem. É isso que está acontecendo nessa era. Quando a mensagem da verdade ela vem com poder para a santidade, as pessoas negam. O orgulho fala, não é muito bem assim. Isso é religiosidade? Não, isso aí não é muito assim, não é por aí não. Esse homem está se exaltando, está se achando demais, está achando que é santo. É isso que o capeta fala no teu coração, caramba? Essa praga no teu coração, essa maldição em você, isso é um espírito de mentira na tua vida. Pô. Você tem que se converter, você tem que acordar. Não tem controle nos teus olhos para compensar? Coloca uma venda, coloca um óculos escuro, coloca aqui uma venda e pede para alguém guiar na tua mão. Arranca fora o teu olho. Jesus disse, teu olho direito faz pecar, arranca fora. É melhor você ir para o céu tendo menos um olho do que ir para o inferno tendo os dois. Isso é ser radical. Eu não sou radical aqui. Eu só sou realista com vocês. É zelo pela vida de vocês. Precisamos de mensagem assim mesmo. Precisamos de mensagem assim mesmo. Porque eu te dar o fundamento para você aprender a ter acesso à presença de muitas coisas. Uau, você vai aprender a acessar a unção daqui, vai pegar a coisa daqui, mas vai ser aqueles que estão usurpando o Espírito Santo. Querem o poder, mas não querem a santidade. Querem a bênção, mas não querem compromisso. Querem usufruir do manto de alguém, mas não querem sacrificar o que aquele homem sacrifica. Quer carregar unção? Quer chegar mais perto? Sacrifique a sua vida. Isso não é uma brincadeira. Não é uma brincadeira. Esses dias tem sido visitado pelo Senhor, está sendo preparado para algo. Isso tem mudado completamente todo o meu interior passou por um processo de mudança. Se vocês têm que transitar junto contra o tempo. Corram contra o tempo. Sabe, você pode expulsar um demônio da pessoa, mas você não pode expulsar o mau caráter dessa pessoa. Sabe, eu posso expulsar o espírito de enfermidade, mas eu não posso expulsar a sua gula. Porque a sua gula está trazendo enfermidade para o teu corpo. Você não consegue expulsar o espírito da própria pessoa da pessoa. Eu não consigo ordenar o espírito humano. Isso aí é você que depende, se você vai servir a Cristo ou não. Você que vai se converter ou não. Eu não posso mandar nisso. Quem dera eu pudesse falar, Senhor, toma lá fundo de tal, faz ele te servir, e fosse simples assim. Não, há um processo. Ele vai vir bater na porta do coração. Eu vou pedir, Jesus, por favor, vai lá, bate no coração dele. Bate lá na consciência, para ver se acorda para a verdade. Deixa ele continuar batendo, mas ouça a voz do Espírito que está falando hoje para a gente. É Deus batendo na nossa consciência. Você consegue ler a Bíblia já? Já está conseguindo ler livros cristãos verdadeiros? Já conseguiu negar mais o YouTube? Da onde está vindo suas visões? Do YouTube ou vem do céu? Da onde vem a sua inspiração? Do YouTube ou vem da palavra de Deus? Da onde é a fonte da inspiração de vocês? Qual é a sua fonte de inspiração? É isso que nós precisamos ter, o espírito de revelação sobre nós. E para que você se aproprie do espírito de revelação, e muito mais, o espírito do temor. Tem muita gente aí que tem espírito de revelação, mas comercializou a revelação por suas autopromoção. E o espírito de temor ficou de lado. Só quero o espírito de poder, espírito de riqueza, espírito de revelação, mas o temor, santidade, não. Porque custa, pô. E custa muito. Se Deus ele vê um desvio moral no coração de um profeta, ele vai vir e vai cobrar. Me dê tudo, me para. Para. Ele vai ter que ouvir um profeta verdadeiro, ouve, ele para. Mas um profeta que não quer mais ouvir a Deus, ele finge que não está ouvindo e continua comercializando, continua fazendo o que quer. É engraçado. Então vamos chamar os profetas, vamos chamar os apóstolos, vamos fazer uma conferência na comunidade de Mesquita, vamos? Vamos fazer uma conferência de avivamento lá? Quem vai? Ninguém. Talvez se a gente oferecer dinheiro, talvez eles pensem.
Mas acho que não vão não, porque não dá ibope. Eu vi uma frase de um pregador bem famoso, um americano, falando assim, que para você receber o espírito do temor de Deus, você vai ter que reconhecer a glória de Deus, vai ter que conhecer a glória de Deus. Eu falei, está totalmente errado, totalmente equivocado. Pô, se eu conhecer a glória de Deus, eu já estou dentro do temor de Deus. Ninguém pode subir para a dimensão da glória se não tiver a dimensão do temor. Eu primeiro tive que receber o temor para poder estar diante da glória dele e reverenciar ele. Quando você chega diante do rei, você não tem que aprender a temer primeiro para chegar ali. Você já tem que chegar debaixo de um temor. Falei, está totalmente equivocado. Para reconhecer, receber o espírito do temor de Deus, você vai ter que se humilhar diante de Deus, reconhecer a sua miséria, a inutilidade da sua carne, essa vaidade desse mundo. Quando você conseguir ver suas vaidades, você vai conseguir ver a realidade de quem ele é. Aí o temor ele nasce. Temor reverente de Deus, andar no que ele é, falar o que ele fala, temer o que ele está dizendo para nós. Fala para o teu irmão, ajuste-se hoje. Fala, pega o cinturão da verdade, aperta mais ele. Fala para o teu irmão, aperta o teu cinto, irmão. Não deixe a tua calça cair. Não deixe a tua nudez ser exposta. Não deixe o diabo ver a tua nudez. Não seja julgado pela nudez de vocês. A igreja está precisando, apertar o cinturão da verdade. Porque a igreja está passando vergonha no Brasil. Sabe quem está julgando a igreja? O mundo! Os hipócritas! A Anitta! É que ela não bateu de frente com o homem de Deus ainda. Aí vai achar que as macumbaiadas dela vai dar certo. Ela vai se converter. A geração, muitas pessoas vão se converter quando encontrar de volta o verdadeiro valor do Evangelho. Estão precisando de ver o verdadeiro valor. Devolvam a Deus o valor que ele pertence a ele. Tire o valor que você deu ao mundo e dá a Deus. Aí você vai conseguir orar. Estamos valorizando mais coisas que Deus repugna, irmãos. Estamos olhando para o lugar onde Deus não olha. Estamos seguindo uma direção que Deus não segue. Apocalipse 19 diz, pois reto e justo, Senhor, são todos os teus caminhos, pois tu és santo. Teus juízos e teus mandamentos são retos e justos. E aqueles que andam pela vereda da justiça têm que entender, o caminho de um cristão é o caminho eterno, é o caminho de Deus. Essa hipocrisia religiosa, irmão, já chegou, irmão, já passou do limite, irmão. Está na hora de Deus abater essa hipocrisia religiosa. Você não sabe mais identificar um cristão. Você não sabe mais. Nós temos que ter a marca de Cristo, o selo de Cristo, mas esses cristãos disseram que era a marca dos homens. Tem o quê? Só quer marca, roupa de marca, viver na marca. É moda, coloca isso aqui, é tatuagem aqui, é na cabeça, o que mais o quê? Vai te fazer mais feliz, vai mudar a vida de vocês, pô? Só traz aprisionamento. Isso é expressão de emoções que não foram curadas, saradas. A nossa geração, esse jovem da nossa geração precisa se levantar, homens zelosos por essa geração. Os nossos jovens é que estão sendo tragados, as crianças estão sendo tragadas, porque os adultos deixaram de ter responsabilidade. Os maduros estão se tornando débeis. O evangelho no Brasil é débil. Que avivamento, irmão? Só dentro de igreja, irmão. Avivamento, o avivamento, todo avivamento bíblico, pode olhar a igreja primitiva, pode olhar a história dos grandes avivalistas. Aí que nasce a verdadeira igreja, de dentro para fora. Fala, de dentro para fora. Somos chamados para fora, é a palavra original eclésia. Somos enviados, chamados para ir. Precisamos ir, isso é avivamento. Ir expulsar o demônio lá na favela, ir e curar os enfermos lá nas ruas. É isso, fala, é isso. Nós estamos com urgência de salvação. Não temos mais tempo para sensacionalismo dentro de igreja. O evangelho reto, verdadeiro está chegando. Está vindo com peso nessa nação. Deus vai levantar ainda homens muito poderosos, irmão, nessa nação. Deus falou para Elias, eu tenho 7.000 que não dobraram o joelho a Baal. Que não idolatraram a si mesmo. Você sabe por quê? Olha só que interessante. Nessa era que nós estamos vivendo, era a mais abundante de revelação que existe. Todos os tipos de materiais de profeta, de apóstolo, de evangelista, de pastor e de mestre.
Temos todos os tipos de materiais atuais, os mais antigos, escrito. Podemos ir lá na Amazon e comprar na Amazon e comprar o livro que nós queremos ler. Você pode aprender de tudo. É sério que mais tem conferência de apóstolo, mais reunião, mais profeta, e meu Deus, mas o porquê? Tanta revelação e pouca santidade. O porquê? Tanta revelação e a proliferação da iniquidade só está aumentando dentro das igrejas. Fala, por quê? Porque a igreja se tornou amante de si mesma. Aprendeu a fazer riquezas, aprendeu a atrair multidões para si e não consegue mais convergir isso para Deus. Exortam até na medida aonde eles não vão perder ibope dentro das igrejas. Não, poder aí, vai mais devagar, vai jogar essa alma lá no inferno, no mundo, o que vai lançar no inferno, no mundo, irmão, é a falta de consciência dela diante da realidade que eu estou pregando. Pregar uma mensagem dessa aqui não vai jogar ninguém no inferno, não, vai estar tirando do inferno. Fica com uma autopiedade, uma paixãozinha na carne, opa, isso é frivolidade. Para de ser frívolo. Essas são as paixões da carne, estão pegando a noiva do cordeiro e estão aliciando, estão tendo fornicando a igreja. Estou aliciando a igreja. A igreja está aqui para ser preparada para se tornar noiva para o arrebatamento da glória a Jesus Cristo. Vocês estão sentados aqui para ser preparados. Você está sendo preparado. Você pode ter certeza de uma coisa: se um pouquinho está entrando essa mensagem no teu coração, tu já vai ver algum efeito na tua vida amanhã. É tempo de preparação. Fala, tempo de preparação. Então vamos retornar aos fundamentos do verdadeiro evangelho. Vamos parar de só ser crente da igreja, só se satisfazer de vir aqui e não acontecer nada. Não, e pior, tem só vem uma vez por semana na igreja. Temos que estar com os irmãos todas as vezes que nós pudermos, irmãos. Pudermos. Tem gente que vem lá de São Paulo para ver no culto aqui. Tem pessoas que vêm lá, moram lá em Ponta Negra, em Missionário Adriano. Você não vê faltando culto? Que a família dela está aqui dentro. Ponta Negra. Tem pessoa que mora aqui do lado aqui e falta culto. A irmã vem lá de Ponta Negra. 2h30 para descer, 2h30 para voltar. Pelo amor de Deus, irmão. Na minha adolescência, minha juventude, eu ia a pé para a igreja, dava quilômetros, pegava lá dentro da comunidade de Sebinho, ia até Jacutinga e voltava a pé para casa. Quando não ia de bicicleta, quando eu tinha uma bicicleta, às vezes eu não tinha. Quando eu tinha R$2, eu pegava uma Kombi, glória, é um alívio minhas pernas. Sabe, se você não é fiel nessas poucas coisas na tua vida, meu filho, Deus nunca vai poder contar com você para coisas elevadas. Uma igreja menina, uma igreja que se tornou criança, aquela que não se envolve mais com os propósitos eternos. Só quer coisas singulares que se voltam para si mesmo nessa terra. Viver para os propósitos eternos, meu filho, se prepara. É colocar o ombro para carregar peso, o jugo de Cristo. Que peso é esse? Mas o jugo dele fala que é suave, é leve. O jugo da tua carne só te traz destruição. Mas ele falou, vem a mim, você que está cansado, sobrecarregado do seu jugo, dos seus fatos, dos seus pecados. Carrega o meu propósito da tua vida. Porque eu estou com você, eu carrego junto com você. Todas as tribulações, toda a guerra, todas as angústias, todas as privações que eu passei na minha vida, eu passei com ele. Ele esteve do meu lado. Nunca me desamparou em nenhuma delas. Em todas elas só me forjou meu caráter, forjou minha força espiritual. Das mais severas provações, das mais severas guerras espirituais, só extraiu mais força da minha fraqueza, só levantou mais ainda a minha moral, meu caráter espiritual e a minha esperança eterna da minha salvação. Agora, quando chega a guerra na tua vida, está murmurando, está reclamando? Quando a guerra chega para você, o problema chega para você, sai desse problema. É hora de vocês levantar a espada do Espírito e levantar o escudo da fé. Restaure a verdadeira fé na vida de vocês. É para levantar isso, fala, escudo da fé. Fala, restaura o meu escudo, Senhor. Coloca para mim Romanos capítulo 12. Ore no Espírito Santo. Portanto, caros irmãos, rogo-vos pela misericórdia de Deus, que apresentai vossos corpos como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto. Alguém de está lógico, outras está racional, outras é inteligente, outras verdadeiro culto. Não vos amoldeis ao sistema desse mundo,
mas sede transformado pela renovação da vossa mente, para que experimentais qual seja a boa, agradável e a perfeita vontade de Deus. Da glória a Jesus Cristo. Você já parou para analisar essa palavra? Já estou finalizando agora a mensagem. Sabe, Paulo está te exortando a se apresentar como um sacrifício vivo e santo e agradável a Deus. Fala, eu sou um sacrifício vivo. Bom, diante do que eu já preguei, eu acho que você está entendendo melhor já. Você já está entendendo. Não, começa a olhar você como um sacrifício vivo. Jesus, ele se olhava como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele sabia o destino dele de ir para a cruz. Ele teve que ser o sacrifício vivo na cruz. Paulo diz que aquele que está em Cristo já crucificaram as paixões da sua carne juntamente com ele. Nós temos que entender que esse sacrifício vivo vai custar o teu corpo, falo, o corpo do pecado. Isso. Você sabe que há uma diferença entre a palavra carne e a palavra corpo em grego? Que carne não é a mesma coisa que corpo em grego? Quando Paulo está falando de carne, ele está falando de uma coisa. Quando ele fala de corpo, ele fala de outra coisa. Nós temos uma carne que está num corpo. O corpo é esse molde que você está vendo aqui agora. Mas a carne, onde habita o pecado, ela é formada pelo seu sangue. Fala, o sangue. Envolve a sua alma, envolve a sua estrutura física. Os demônios ficam no sangue da pessoa, ficam no DNA da pessoa. Quando o homem, ele caiu por causa da desobediência, o pecado original, é engraçado, né? Tu está escrevendo sobre isso. O pecado original, ele entrou pela boca do homem. O pecado, ele entra pela sua boca. O Senhor falou para Adão, de todas as árvores que estão no jardim, você pode comer. Mas repare uma coisa, depois, livro de Gênesis capítulo 2, versículo 5, você vai reparar uma coisa ali em diante. A Bíblia diz que Deus, ele plantou árvores frutíferas no jardim do Éden. E plantou também a árvore da vida, fala a árvore da vida. Mas Deus não falou com Adão da árvore da vida. Ele falou com a árvore do conhecimento do bem e do mal. Falou, de todas as árvores que tem aqui você pode comer. Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, você não pode comer nela. Porque no dia que você comer, você morrerá. E por que Deus não falou da árvore da vida com ele? Por quê? Fala, revelação. Ele teria que olhar para a árvore da vida, ele teria que descobrir ela. Entre todas as árvores que ele tinha para comer, Deus falou assim, vai comendo. Um dia ele vai ter que encontrar a árvore da vida. Ele vai ter que descobrir a fé. Adão tinha que descobrir a fé. Sim! Sim. Ele precisava de fé para viver? Não. Ali na Bíblia de Gênesis não fala nada de fé. A palavra de fé não tinha nem sido pronunciada ainda. Adão, ele era perfeito. Ele não precisava forçar a ter esperança em Deus. Ele sabia quem Deus era dentro dele. Ele era perfeito em todos os seus juízos. Mas ele tinha que descobrir a fé em Jesus Cristo. Ele tinha que ir na árvore da vida, se alimentar da árvore da vida. Todos os animais que Deus criou, ele criou da terra, criou da água, e cada um vive dentro do seu habitat, a sua existência. Mas o homem falou, façamos o homem a nossa imagem e a nossa semelhança. Imagem e semelhança. A semelhança é isso aqui que você está vendo. Nós temos uma semelhança. Se você vê um anjo perto de você, você vai ver igual um homem forte, mas muito mais dotado de poder, altura e força. Nós temos a semelhança com os anjos. Mas a imagem é algo de dentro. A imagem, os atributos morais, é o caráter. O caráter é o assento moral das justiças que você carrega, dos seus valores que você tem, sejam bons ou sejam maus. O caráter do homem foi corrompido porque ele comeu da árvore do conhecimento do bem e do mal. Porque o corpo é chamado corpo do pecado. Coloca para mim o livro de Romanos capítulo 6, versículo 6. Porque o corpo do pecado é chamado corpo do pecado. Por quê? E Paulo disse alguma coisa, olha lá. E tens conhecimento que a nossa velha humanidade em Adão foi crucificada com ele, a fim de que o corpo seja sujeito a fim de que o corpo sujeito ao pecado fosse destruído, para que nunca mais viemos servir o corpo do pecado. Meu Deus, ele está falando que o corpo do pecado vai ter que ser destruído agora.
a sua semelhança, os seus desejos, tudo que era voltado à semelhança do pecado vai ter que ser destruído. Essa semelhança e essa imagem vai ter que ser gerada em você de novo. Falamos muito da imagem e a semelhança. Para você ter a semelhança de Deus, você vai ter que se portar no seu corpo de uma maneira santa. Bom, se eu digo que eu tenho a semelhança de Cristo, pô, o que diz? O que você identifica? Você fala, pô, esse irmão é semelhante a essa irmã, você parece com aquele irmão. Parecer é sinônimo, tá? Esse irmão é tão semelhante um ao outro, porque é coisa que se parece, correto? Amém ou não amém? Não, presta atenção, você olha para aquilo ali, você consegue associar uma coisa a outra, é verdade ou não é? Mas eu não consigo olhar a tua imagem. A imagem que está dentro de você, eu não consigo olhar isso. É o seu espírito. Isso eu não consigo ver olhando aqui. Mas quando a semelhança de Cristo ela está aqui, quer dizer que o meu corpo passou por um processo de santificação. E a única maneira de recuperarmos isso, fala, jejum. Se tem uma coisa que eu acho que a igreja brasileira deveria parar nesse tempo agora, é para jejuar. Nós estamos em tempo de guerra. O conflito está intenso por causa dessa questão da política. Os principados estão lutando, estão com tudo em cima do Bolsonaro, estão com tudo ali usando Lula. Tive 2 visões com o governo, vou falar para vocês daqui a pouco, se Deus me permitir. Mas eu quero falar do Jardim do Éden para você. Adão comia? Adão comia? Sim, comia. Porque como é que ele ia sustentar o corpo físico dele? Embora ele tinha uma glória nele, mas o corpo dele se sustentava, ele tinha que comer, porque por isso que Deus diz, coma de todas as árvores que estão no jardim. Todas as frutas. Mas tem uma coisa. Fala, todos os dias, Adão se alimentava de Deus. O homem não sabe viver sem Deus. A Bíblia diz que na viração do dia, todos os dias Deus vinha ali para falar com Adão. Você pode se alimentar e comer das coisas terrenas, mas o que vai alimentar o seu espírito é a presença de Deus. Um espírito anêmico é um espírito que não se alimenta da oração, que não se alimenta da palavra, que não se alimenta do jejum. Quando seu corpo para de comer, seu espírito passa a se alimentar. Vocês estão entendendo que Paulo diz apresentar em vossos corpos como sacrifícios vivos? Hoje, se você pegar muitas igrejas de sucesso, falar de jejum, igrejas religiosas falar de jejum, não, a graça é o suficiente para tudo. Então tá bom, vocês estão muito confortados onde vocês estão, mas está cheio de alma na mão do diabo lá fora, como é que você vai tirar, se você não tem santidade? Jesus disse que a crasta de demônio só sai com jejum, oração e ponto final. Para encarar o poder das trevas lá fora, vamos ter que jejuar e orar. Somos confortáveis que atraímos pessoas para sentar aqui dentro. E aqueles que estão sentando lá no inferno lá fora? Estão sentados no colo do diabo. Para arrancá-los do colo do diabo, sabe o que tem que fazer? Para arrancar a tua família da mão do diabo, sabe o que você vai ter que fazer por eles? Jejuar. E orar. Não vem com historinha. Está passando os anos, teus parentes vão cair no inferno. O tempo está passando, o tempo está passando, o tempo está passando. Queria que Deus desse uma experiência para vocês, como deu para mim, me levar dentro do inferno para me ver um pouquinho lá dentro. Lembra uma experiência que eu tive a primeira vez que eu fui dentro do inferno, foi aos meus 17 anos de idade. Eu fui arrebatado numa noite. Eu fui levado por um anjo sobre um lugar que só tinha montanhas e tinha um grande buraco na terra. E aquele anjo falou para mim assim, desce. E tinha uma escadinha, era muito escuridão, comecei a descer. Quando eu cheguei lá embaixo, eu sentia cheiro de enxofre, coisas podres. Eu ouvia milhares de vozes gritando em horrores. Era todos os tipos de gritos e pedidos de socorro tinha ali dentro. Quando eu cheguei lá embaixo, os demônios, muitos demônios, igual lodo, era a coisa mais nojenta. Eles falavam, ele não pode estar aqui vendo isso. Pega ele. Eles vieram batalhar contra o meu espírito naquela dimensão. Mas eu consegui subir naquela escadinha que eu subia, e de repente eu senti aquelas mãos tenebrosas me puxando para dentro, para baixo. Eu comecei a gritar ao Senhor, por favor, Senhor, me tire daqui. Me tire daqui. Eu gritava por socorro. De repente eu vi uma luz descendo forte, um clarão daquele alto descendo aquele buraco. E de repente aquele clarão me pegou e me fez assim, me jogou para cima. Eu só ouvi uma voz, viste? E eu voltei. No dia seguinte,
Eu fui visitar meu sogro Cláudio, que nós buscávamos muito em oração. Eu tinha um parceiro de oração. Nós íamos de manhã, de tarde, de noite, de madrugada, chuva, debaixo de sol, seja que for, não tinha tempo ruim. Nós íamos para o monte orar. Nós gastávamos um tempo de oração. Orava. Era uma vida maravilhosa. Que vida sensacional que eu tive na minha adolescência, na minha juventude. Pelaquela manhã eu cheguei em torno de 10 horas da manhã na casa dele, que era a casa da Monique, onde ela morava. Quando entrei, cheguei na porta e estava fazendo café, ele estava assim, de repente ele olhou para mim e ficou quieto. Ele era um homem que vivia para Deus ali, orava muito. Ele parou, largou o café, desligou o fogo, correu até mim e começou a profetizar. E por quanto te digo assim, meu servo, te levei mesmo essa noite dentro do inferno. Começou a falar coisas que eu nem tinha comentado com ele. Ele entrou no profundo e foi embora, lá no escondido, para falar o que aconteceu. Na profecia, o Espírito do Senhor veio sobre ele para revelar. E falou assim comigo: sabe por que eu te levei lá? Sabes tu por que eu te levei dentro do inferno? Para que tu veja. Eu chorava e não bate no poder e uma unção sobre mim, porque eu estou colocando nas tuas mãos bola de fogo, estou te dando autoridade para expulsar os demônios e livrar as pessoas do inferno. Eu lembro a minha primeira experiência que eu expulsei demônios. Depois eu comecei a andar com as mulheres de oração. Aonde aquelas irmãs de oração iam naqueles lares, eu ia naqueles lares. Tinha dia que nós orávamos 10 casas por dia. E sabe o que acontecia quando eu entrava dentro das casas? Eu colocava a mão nas pessoas, começavam a cair os demônios. Pessoas tudo manifestavam dentro das casas. O Robson chegava, as pessoas caíam no poder. Sabe o que eu fazia depois da oração, na parte da tarde? Acabava em torno de 18 horas da noite. Eu pegava meu jalequinho e eu corria para a escola para estudar. Essas coisas não estavam sendo mais ensinadas para essa geração. Nossos jovens só ficam acomodados na unção daqui de dentro, mas não usa nada, não move uma palha para ganhar uma alma lá fora. Cadê as irmãs levantando o ciclo de oração para vocês ir na casa das pessoas? Acorda na hora da palavra, por favor. Cadê as irmãs? Cadê as irmãs? Cadê as irmãs que gostam de orar, de expulsar demônio nas casas? Não tem mais, irmão. Ficamos cheios de espírito aqui para quê? Para o nosso próprio ventre? Nossa própria satisfação? Nós somos cheios do Espírito Santo para quê, irmão? É para ganhar almas. É para dar testemunhos. Coloca para mim Atos capítulo 1, versículo 8. Vamos reforçar nosso entendimento. Você quer ver uma coisa mudar na sua vida? Quer ver tudo mudar na tua vida? Decida se consagrar como um servo de Deus, que vocês vão ver só. Começa a buscar jejuar, orar. Começa a estar em batalha espiritual dos outros, que você vai aprender a vencer a tua própria batalha. Sabe como eu aprendi a vencer os demônios que operavam na minha geração? Os demônios que vêm para me derrubar? Quando eu aprendi a lutar na casa dos outros, expulsando demônio, orando no meio das irmãs de oração, subindo um monte, descendo, indo em vários lugares, vigília, igrejas, orando. Aí eu aprendi a batalhar. Aí eu comecei a ter a realidade do que lutava contra a minha vida. Eu comecei a ver aquilo que assolava a minha geração, comecei a combater os demônios. Você vai ter que levantar um altar hoje no teu coração e decidir: Senhor, eu estou me sacrificando sobre o altar do meu coração. Eu decido te seguir. Irmão, peraí. Presta atenção. Os anos estão se passando. E você está só choramingando teus problemas, cara. Tu não repara que só está aumentando, não? Tu não repara, não? Que está na hora de você tomar uma ira santa contra o pecado, contra as obras do diabo na tua casa. Está na hora de vocês levantar um estandarte, a bandeira de santidade na tua casa, o sangue do Cordeiro para santificar a tua família. Está na tua hora. Fala: agora é minha hora. Fala: agora é minha hora. Está esperando mais o quê, irmão? O que tu está esperando? Um anjo descer do céu e falar: agora é a sua hora? Deus está falando conosco que cada culto é tua hora. É a nossa hora, é a tua vez de ganhar a tua família. Deus está esperando aqueles que se colocam na brecha. O Senhor fala para Ezequiel: eu olhei e não achei um intercessor que se colocasse na brecha, Ezequiel. Fala a mesma coisa em Isaías, fala a mesma coisa. Ele fala para Abacuque para se colocar na brecha. Ele está sempre chamando os profetas, sempre chamando aqueles que intercedem.
para se colocar na brecha. É esses que têm autoridade para expulsar demônios. É esses que vencem o pecado. Porque se colocar na brecha, você vai ter que se estreitar a sua vida, meu filho. Para lidar com os demônios aqui nessa terra, nós vamos ter que se estreitar, para ficar bem ajustinho, aos céus. Mas essa é a melhor vida que você tem. É aquela que você não pode nem virar nem para a esquerda nem para a direita. Você não pode fazer mais a sua própria vontade. E ai de mim se eu não pregar o evangelho. Ai de mim se eu não me crucificar com Cristo. Ai de mim se eu não me santificar. Você está seguindo, deixa eu fazer uma pergunta para você, nós estamos encerrando aqui. Você está seguindo o evangelho de uma maneira que não tem mais volta para a tua carne? Tu já decidiu isso? Não, que é engraçado, porque a pessoa quando entra para o islamismo, os mormons, eles fazem voto de castidade, fazem votos que não tem mais retorno não, filho. Vai para a maçonaria, vão chegando em grau lá dentro, fazem voto, se voltar para trás, perde a cabecinha, tá? Engraçado, como é que pode em certas religiões do mundo fazer voto pela própria vida deles? Se retroceder, mata. O que você está esperando hoje? Para daqui a pouquinho, aqui 1 minuto, você levantar e nós fazemos uma oração. Mas eu não vou nem catalogar mais não, tá, irmão? Vamos fazer uma oração para arrependimento, pelo amor de Deus. Oração de arrependimento é algo que tem que vir dentro de você. Não é o que eu falo. Não tem que te induzir isso aqui, não. Você tem que decidir. A palavra tem que fazer você decidir o que você quer. Você vai fazer a tua oração. Se você quer fazer oração para receber o Espírito Santo, oração para cura, seja o que o teu coração falar para você. Aquilo que o teu coração está recebendo, ele tem que manifestar diante de Deus. Posso só fazer uma pergunta e posso encerrar a mensagem para vocês? Amém, amém? Você já parou diante de Deus e falou, Deus, qual é o propósito que eu nasci? Por que o Senhor me chamou? Qual é o meu chamado? Você fez essa pergunta e esperou Deus te responder? Você tem esperado a resposta? Se você já obteve a resposta, o que você tem feito com essa resposta? Porque você sabe, se você pergunta algo para Deus, Ele te responde, vai te custar algo nessa vida. Sabe, Deus, Ele não vai te dar riquezas espirituais, dons espirituais, para você colocar no teu bolso e guardar para você, usar quando você quer. Quando Deus te dá um dom do Espírito, Ele espera agora que você use esse dom quando Ele quer. E outra, você não pode nem usar quando você quer também. E você nem pode guardar ele. Para que você quer o Espírito Santo na sua vida? Porque só existe um propósito por que queremos o Espírito Santo. Porque queremos que Deus governe a nossa vida. Para que eu não viva mais para mim, porque agora eu tenho um Espírito sobre mim. O tipo de Espírito que está na sua alma é o que governa a sua vida. Qual tipo de Espírito está governando você? Se é o Espírito Santo, ele vai te levar para as coisas santas. Mas se é os demônios,